9h07, eu estou de volta com o TV Mar News. Gente, a gente vai trazendo informações, principalmente para aqueles que têm necessidade de ir às agências da Caixa Econômica para então fazer a retirada desse auxílio emergencial. Mara Almeida traz ao vivo as informações para a gente. Bom dia, Mara, mais uma vez. Está embaçando meu óculos. Acho que a gente teve novamente um probleminha com Mara, né? Mas a gente vai, acho que a gente consegue já restabelecer então a conexão com ela. Mara, vamos voltando então com você. Eu não estou com a programação. Pois é, gente, ela tá com um probleminha no áudio, a gente não está conseguindo ouvir, ela não consegue entender a hora que a gente entra ao vivo com ela. A gente vai tentar estabelecer esse probleminha com ela, mas olha só, ela traz inclusive uma matéria para a gente que eu tinha chamado ontem, mas vai entrar hoje a respeito do imposto de renda. Então, para você que está acompanhando a gente tem que ter todos os cuidados por conta do coronavírus, mas tem que estar atento também à questão desse prazo. A gente vai acompanhar agora a matéria dela. Um projeto da UNIT Maceió tem ajudado muitas pessoas a declararem o seu imposto de renda nesse momento de pandemia do novo coronavírus, em que muitos dos serviços estão sendo realizados de forma remota, online, à distância. Quem conversa agora com a gente sobre esse projeto é o coordenador do curso de Ciências Contábeis da UNIT, Douglas Almeida. Douglas, bom dia. Obrigada pela sua presença aqui no TV Mar News. Bom dia. Douglas, há 14 anos esse projeto já existe, mas deste ano será de uma forma diferente, né? Isso. Este ano a UNIT está fechada devido ao período de isolamento social. Então nós estamos fazendo o projeto atendendo a Receita num formato virtual. Nós realizamos esse serviço desde o ano de 2007. A UNIT foi inaugurada aqui no ano de 2006. Então já são 14 edições realizando esse projeto. E agora, no período de isolamento, acho que não deveríamos fazer de forma diferente. Colocamos o serviço à disposição agora num formato virtual. Tudo isso para atender às recomendações da Organização Mundial da Saúde e das demais autoridades nessa área, né? Isso. O projeto, ele visa fazer a declaração de imposto de renda à pessoa física e também prestar auxílio na retirada de dúvidas do contribuinte alagoano. E nesse momento, apesar do período de pandemia, a solução da Receita Federal foi ampliar o prazo para que o contribuinte pudesse entregar a declaração. Então as obrigações elas continuam existindo, por isso nós estamos aqui para apoiar com esse projeto. E quem é que tem acesso a esse serviço da UNIT? Todo contribuinte alagoano que não tenha realizado transações de atividade rural, ou precisa declarar espólio, ou precisa declarar renda variável ou ganhos de capital, e que precise declarar o imposto de renda à pessoa física, ele pode fazer conosco. Então, o escopo do projeto é atender o contribuinte alagoano que muitas vezes não tem acesso à informação ou à possibilidade de pagar por esse serviço. Por isso, é um serviço gratuito. Quais são os documentos que esses contribuintes eles precisam apresentar? Os documentos, principalmente, são o informe de rendimentos. Esse documento é aquele documento que a empresa lhe entrega, constando todas as suas informações de rendimentos do ano anterior. Nós precisamos também de documentos pessoais para identificação de CPF, nome completo e data de nascimento. Endereço são os documentos básicos que precisamos. Mas, além disso, caso o contribuinte possua, por exemplo, plano de saúde, gastos com a educação dos filhos ou dele próprio, ele pode fazer a entrega desses documentos também para que possamos fazer a declaração e, de repente, conseguir ou uma restituição maior ou então uma redução no saldo a pagar de imposto de renda. E Douglas, os estudantes do curso de Ciências Contábeis também estão participando dessa iniciativa? Isso, essa é uma iniciativa que visa promover a prática profissional dos nossos estudantes. Nós temos um compromisso de responsabilidade social com a sociedade e nós fazemos isso por meio do exercício de uma prática profissional dos alunos de Ciências Contábeis. Então eles são capacitados antes de entrar em atuação e são sempre supervisionados por um professor da área, formado e capacitado para poder ofertar esse serviço. E como é que o pessoal de casa pode acessar essa plataforma, pode tirar dúvidas com vocês? Então, vocês devem acessar o site al.unit.br e lá você vai ver o símbolo característico dessa época, que é um leão.
tá? E vai ter a informação Saiba Mais. E a partir disso você vai ver todo o processo, documentação necessária, quais são os prazos que nós estamos atendendo e o que é que você precisa fazer para que possamos atender a sua declaração ou então fazer a retirada de dúvidas. E até quando que as pessoas elas podem declarar esse imposto de renda, né? Você comentou que a Receita ela ampliou o prazo. Vamos reforçar para o pessoal de casa ficar bastante atento. Claro. O prazo final da Receita Federal é o dia 30 de junho. Então, para poder dar um atendimento de qualidade e firmar o compromisso que nós já vimos fazendo durante essas outras 13 edições do projeto, então nós demos o prazo até o dia 15 de junho para o contribuinte submeter as suas informações na nossa plataforma. Então, até o dia 15 de junho, você pode ir lá no nosso site, acessar o leãozinho da Receita Federal, como nós colocamos, envie a sua documentação e nós vamos fazer a sua declaração de imposto de renda. É isso, muito obrigada, tá, Douglas, pela sua participação aqui, por trazer essas informações e por ajudar tantas pessoas. Por nada. Obrigada, bom dia. Pois é, viu, Porlane? Então fica aí a dica para você de casa. Se você precisa de ajuda para declarar o seu imposto de renda, agora em 2020, a UNIT está oferecendo um serviço especializado online, tá? De maneira remota, para evitar aglomeração e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Tem dúvida, quer saber como é que funciona? Quer também dar entrada aí no seu pedido de declaração de imposto de renda? Acesse o site da UNIT e você vai poder saber muito mais clicando no símbolo da Receita Federal, que é o conhecido leãozinho, tá? Com imagens de Márcio André, Mara Almeida para o TV Mar News. Pois é, gente, agora sim a gente vai ao vivo com Mara, de lá da Defesa Civil aqui municipal. Mara, volta então com as informações para a gente. Bom dia, Porlane, mais uma vez. Bom dia a você, telespectador aí do TV Mar News. Exato, agora sim, para valer. Eu estou amando as minhas participações especiais neste programa de hoje. Mas é ao vivo e tem dessas coisas, tá? Agora sim a gente vai trazer informações aqui da Defesa Civil de Maceió, gente. É porque eu não sei se você sabe, mas a Defesa Civil, ela possui um sistema que envia mensagens à população informando sobre a ocorrência de chuvas intensas com potencial de risco, como alagamentos e deslizamentos. Esse serviço ele é gratuito, tá? E a pessoa ela pode cadastrar o CEP desejado para receber essas informações, essas mensagens. Quem explica melhor para a gente sobre esse serviço é a Joana Borba, ela que é coordenadora do CIMADEC. Acho que eu acertei, né, Joana? CIMADEC é o Centro Integrado de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil. Bom dia, Joana, bem-vinda aqui ao TV Mar News. Vamos explicar então como é que funciona esse serviço? Bom dia. Então, para você poder receber o SMS, você tem que se cadastrar. Você digita o seu CEP e envia para o 40199. Esse é um sistema federal, não é só aqui da capital, então todo o Brasil ele tem essa informação. E a Defesa Municipal, ela envia para Maceió, né? A gente tem para toda Maceió esse envio. Algumas pessoas podem estar recebendo, quem já é cadastrado no SMS, algumas informações sobre o Covid. Isso é o Estado quem emite, porque também tem participação do Estado e também tem participação do governo federal. Não é algo só de Maceió. Tá? Então, você pode estar em qualquer local e você cadastra o CEP e você vai receber a informação da sua cidade. Certo. Ok? Aqui em Maceió, a gente envia sempre que há previsões de chuvas, não chuva fraca, mas sempre que a chuva vai causar algum dano. Então, sempre que vai ter chuva forte ou chuva moderada, a gente encaminha esse SMS para que as pessoas elas tenham mais cuidados, né? É uma forma da gente comunicar a todo mundo. Então, é um meio muito importante, porque a mensagem chega quase que instantaneamente. Antes mesmo de chegar pela comunicação através da imprensa, a pessoa já tem essa informação através do SMS. E lá consta o tipo de evento, que pode ser o deslizamento, pode ser o alagamento, ou qualquer outro evento que a gente venha a observar. E você recebe se a chuva intensa, se a chuva é mais fraca, se ela é moderada. E em casos em que não esteja chovendo em toda a Maceió, a gente pode destinar a mensagem apenas para o bairro. Então, se só estiver chovendo na parte alta da cidade, a gente pode mandar o SMS só para a parte alta da cidade. Então, não é algo que toda a Maceió pode receber. A gente pode mandar só para um canto ou para todo mundo. Uhum. E como é que, pessoal, eles podem solicitar essas mensagens? É fácil de fazer esse cadastro? Onde que é possível fazer?
O cadastro só é feito pelo SMS. Ele tem que realmente acessar o SMS lá e encaminhar para o 40199. Só dessa forma que ele vai receber a mensagem. Não tem como entrar em contato com a gente solicitando cadastro, não. O cadastro só é feito pelo SMS mesmo. Tá. Você falou que são geralmente alertadas sobre chuvas moderadas a fortes, né? Como é que vocês têm acesso a esses dados para já alertar a população com antecedência? Aqui no centro de monitoramento, a gente monitora 24 horas as chuvas. Né? Aqui atrás da gente está o telão e aí ele mostra alguns parâmetros, né, que a gente monitora, que é a chuva, que é a questão do solo em relação aos bairros que estão sofrendo subsidência. Né? Para toda Maceió, a gente faz o monitoramento meteorológico. E aí a gente acompanha quando a chuva está vindo, a gente tem informação da sala de alerta da SEMAR, quando tem os avisos meteorológicos, e também temos informações nacional de quando está chovendo. Então a gente consegue antecipar o evento por causa desses fatores que estão contribuindo com o nosso monitoramento. Esse é um sistema, como você bem citou, nacional e que foi inspirado lá no sistema criado no Japão, não é isso? Sim, é um sistema que é nacional, ele já atua, tem mais de um ano que ele está atuando, e Maceió chegou agora, mais recente, né? Não é só SMS, o Estado, Maceió a gente só consegue enviar SMS. O Estado, ele envia, além de SMS, ele consegue enviar essa mesma mensagem por TV a cabo. Então, todo mundo que tem TV a cabo, quando o Estado emitir, ele pode emitir TV também. Então, você vai ter informação também por TV a cabo. Ele fica lá rapidinho, desaparece e aparece novamente em algum tempo. Então, Maceió a gente consegue transmitir dessa forma. O governo federal, ele teve essa iniciativa, se eu não estiver enganado, em 2018, né? Mas chegou para a gente aqui em Maceió em 2019. E por causa de alguns problemas que a gente já teve aqui em Maceió, nós estamos fazendo parte de um trabalho modelo, né? Maceió, ela hoje está como modelo para o governo federal no envio do SMS em algumas informações. E vocês já sentem que tem resultados com esse sistema, com esses envios dessas mensagens de texto para as pessoas? A gente tem informação que muitas pessoas já se cadastraram e que recebem essa informação. Inclusive, a gente tem tido elogios pelo trabalho. Mas, assim, precisa muitas pessoas ainda se cadastrarem. A gente não tem números porque não fica o banco de dados conosco, mas a gente já procurou saber da Nacional. E assim, Maceió, boa parte se cadastrou, mas as pessoas que estão realmente em áreas de risco, elas ainda não se cadastraram efetivamente. Então, a gente precisa desse cadastro em massa, a gente precisa que todos façam adesão a esse sistema. Tá, então vamos fazer esse apelo para o pessoal que está nos assistindo para que eles se cadastrem e reforçar como é que eles podem ter acesso a esse serviço. A gente pede agora no período de chuva, que vai até agosto, né, que todas as pessoas elas cadastrem, é um serviço gratuito. Você vai apenas receber uma mensagem informando qual a situação atual, né, meteorológica, e você só precisa cadastrar o seu CEP e enviar para o 40199. É bem simples e a informação já chega imediatamente. Muito bem, obrigada, Joana. Bom dia para você. Obrigada, tá certo? também, bom dia. Então é isso aí, ó. Se você quer receber alertas de chuvas e até mesmo também essas mensagens, né, mais informativas sobre a Covid-19, por exemplo, você pode mandar uma mensagem para 40199, tá? Já manda lá nessa mensagem o seu CEP. Então você vai colocar lá o seu CEP no texto da mensagem e o número que você vai enviar é o 40199. Quando você enviar essa mensagem, você vai receber todo o passo a passo para você concluir o seu cadastro. Sempre está recebendo informações aqui da Defesa Civil Nacional e especificamente nesse período tão importante, que é o período de chuvas aqui no nosso estado, você vai estar recebendo, o pessoal daqui de Maceió, mensagens da Defesa Civil daqui, né, do município, que estão informando sobre as chuvas. Eu, particularmente, já sou cadastrada, recebo, gosto muito desse serviço. Sempre tem lá, né, o alerta antes de chover. Chuvas, atenção, alerta, né? Chuvas moderadas a fortes, fique atento. Se você estiver em área de risco, se proteja. Isso é muito importante. Então, se você também quer receber, vai lá e se cadastra, tá? Porlane, com imagens de Márcio André, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Mara, pelas suas informações. Muito bacana esse serviço que está sendo realizado pela Defesa Civil, né? Obrigada também
a Joana Borba. Olha só, gente, a gente vai falar agora sobre os cuidados da pele. Como é que a gente pode, então, fazer cuidados de pele? Muita gente tinha o hábito de ir para clínicas estéticas que não estão abrindo, né, por conta desse isolamento social. E como é que a gente deve dar continuidade a esse trabalho de tratamento de pele, os cuidados que a gente deve ter? A gente vai conversar sobre isso ao vivo agora com Fernanda Rodrigues, ela que é fisioterapeuta dermatofuncional. Fernanda, bom dia para você, tudo bem? Bom dia a todos, tudo bem? Então, Fernanda, não é porque a gente está em isolamento social que a gente deve descuidar. Tem como a gente continuar certos tratamentos em casa e ter os cuidados básicos mesmo em casa com a pele, não é isso? Isso, tem como sim. Então, na verdade, nesse tempo de quarentena, né, a gente passa muito mais tempo em casa. Isso significa que a gente pode estar reduzindo os cuidados com a pele, tá? Então, o que a gente indica, né, para esses pacientes estarem fazendo, além dos tratamentos que já são indicados pelos profissionais, são a higienização da pele, né, 2 vezes por dia, com a utilização de um sabonete específico para cada tipo de pele, tá? Como também o uso da esfoliação de 1 a 2 vezes por semana, dependendo do tipo de pele também de cada paciente, além dos séros, hidratantes, né, com ativos firmadores que cada paciente utiliza. Então, o que eu venho chamar a atenção um pouquinho hoje é a utilização do filtro solar. Na verdade, as pessoas não saem de casa e acham que dentro de casa não precisa utilizar filtro solar, mas até a luz mesmo que a gente utiliza diariamente dentro da nossa casa, ela também pode trazer efeitos negativos, nocivos para a nossa pele, não é isso? Isso, né? A gente está observando muitas pessoas não utilizarem o uso do filtro solar, então fica aqui a dica, porque as radiações sintéticas do uso de celular, de lâmpadas, de TV, de computadores, podem trazer também muitos efeitos nocivos para a nossa pele, né? Como o envelhecimento precoce, mesmo a longo prazo, pode trazer, além da formação de radicais livres também, né? E até as hiperpigmentações, que são manchas também. Então, a gente pede para os pacientes estarem incluindo, né, na rotina diária, o uso desses filtros solares na pele, como, por exemplo, deixar após escovar os dentes, por exemplo. Porque pelo fato de as pessoas passarem muito tempo em casa, não utilizam e não colocam na rotina diária. Então, a gente deixa essa dica aí para as pessoas estarem utilizando esse filtro solar mesmo em casa. Agora, a gente passando um pouco, né, sobre esse cuidado, não só com a pele da nossa face, do rosto, mas também com cuidado com a pele, principalmente das mãos. A gente tem lavado muito mais as mãos e tem utilizado também muito álcool para fazer a higienização, né? E muitos produtos para higienizar também a casa diariamente. A pele da nossa mão tem ficado um pouco mais seca. Quais são os cuidados que a gente deve ter, então também com a pele da mão, para a gente manter a pele mais saudável e hidratada? Isso, exatamente. O uso com frequência de sabonetes, de álcool em gel, costuma deixar a nossa pele bem ressecada. Então, a gente dá algumas dicas, como tá lavando essas mãos com águas muito quentes, né? Essas temperaturas podem estar intensificando o uso deixando essa pele das mãos bem mais desidratadas. Como também tá retirando o uso de anéis, alianças, durante esse período que os pacientes estiverem em casa também. Está evitando também fazer os afazeres domésticos, né, sem luva. Então, a gente indica para os pacientes estarem utilizando luvas também, porque esses produtos podem intensificar essa desidratação, como também a utilização de hidratantes. Então, o que é que a gente indica? Hidratantes hipoalergênicos, sem cheiro, tá? A gente pode estar utilizando luvas, colocar o hidratante, uso de luvas de procedimento por cima. Pacientes que não tenham essas luvas, o que é que a gente indica? O uso do plástico filme. Então, a gente pode colocar também um plástico filme com o hidratante nessas mãos e deixar por um período a mais de 20 a 30 minutos para intensificar essa hidratação, porque além da desidratação, a pele fica áspera e até com muitas fissuras e queimação,
devido a essa hidratação, porque na verdade o uso intensificado com maior frequência de álcool em gel e de sabonetes, ele vai fazer o quê? Vai romper essa barreira de hidratação natural da pele, tá? Então, nossa dica é o uso de hidratantes específicos para as mãos, hipoalergênicos e de preferência sem cheiro, deixar de 20 a 30 minutos, vedando ou com luva de procedimento ou com o uso do plástico filme. Muito bem. E esse autocuidado, né? Esse fato da gente se cuidar em casa, nesse momento de isolamento social, é até um estímulo também para a nossa saúde mental, né? Eu queria que você pudesse falar também sobre esse processo. Isso, né? Na verdade, a gente indica que os pacientes continuem esses cuidados necessários de rotina com a pele, tá? Nossa pele, ela costuma mostrar tudo que a gente sente, né? E outra coisa que eu venho chamar a atenção também é os índices de vitamina D, tá? A gente sabe que a vitamina D, hoje em dia, ela é considerada um hormônio e ela tem mais de 80 funções no nosso organismo. Então, os brasileiros já têm déficit de vitamina D, desculpa. E nesse período de quarentena, esse índice de vitamina D, ele fica ainda mais baixo. Então, a gente indica o que para esses pacientes? Pacientes que moram em apartamento, ir um pouco para a varanda, para tomar o sol e ter esse contato direto, né, com as radiações solares. Quem mora em casa, ir para o quintal, mas quem mora em apartamento que não tem varanda, a gente pede que coloquem a palma das mãos na janela para absorver essa maior quantidade, né, de vitamina D, porque a vitamina D ela está totalmente ligada com o nosso sistema imunológico, né? A vitamina D ela é muito importante para as células desenvolver essa atividade de defesa. Tá? Então, hoje existem já estudos Quantos minutos a gente deve ficar, então, com as mãos expostas ao sol? No mínimo 30 minutinhos e o horário de pico é das 12 horas, tá? Então, a gente pede para esses pacientes, no pico da vitamina D, da absorção, seria um meio-dia e a gente ficar no mínimo 30 minutos com as palmas das mãos expostas, né, essa direta radiação solar. Com ou sem protetor solar? Sem protetor solar. Nesses momentos, a gente não pode estar utilizando o filtro solar. A exposição tem que ser direta. Okay. Eu queria que você pudesse passar também, Fernanda, alguns pontos que a gente pode fazer em casa mesmo, nesse processo de autocuidado, né, com a nossa pele, tipo esfoliação, tonificação da pele. Tudo isso dá para ser feito em casa sem que haja a necessidade de um profissional para fazer isso. Isso, né? A gente pede para os pacientes continuarem, né, higienizando a pele 2 vezes ao dia, tá? Com a utilização de um sabonete para pele específico, para cada tipo de pele. A esfoliação, como eu falei, de 1 a 2 vezes por semana, dependendo dessa pele também, tá? Uso de tônico também, né, para controlar o potencial hidrogeniônico da pele, que é o nosso pH. Fora de máscaras de argila, que são máscaras bem simples, com preço bem acessível, que os pacientes podem estar utilizando de 1 a 2 vezes por semana, tá? A gente também dá uma dica para os pacientes que estão na linha de frente, passando muito tempo com as máscaras, né, específicas e trabalhando, que é ao contrário do que quem está em casa, utilizar muito sabonete e esfoliantes, evitar. Sabonetes que tenham ácido, porque deixa a pele muito mais fina, tá? E deixando a pele mais fina, ela tem a predisposição de deixar feridas na pele pelo uso frequente dessas máscaras. Então, a gente pede para os pacientes que estão na linha de frente, tá evitando o uso de ácidos, tá? E até esfoliantes também. E tá utilizando só sabonetes que realmente tem um pH mais neutro, para estar só controlando mesmo e fazendo o processo de higienização dessa pele. Ok, olha, muito obrigada pelas tuas dicas, Fernanda. Para quem está em casa, obrigada, muito obrigada mesmo. Tenha um excelente dia. Gente, para quem está em casa, fica aí então as dicas, anota tudo e não esquece de fazer, de pôr em prática também essas dicas, como bem disse aqui a Fernanda, principalmente sobre essa importância da nossa recarga de vitamina D diária, né?
Tem como a gente fazer então, se não tem varanda, põe as mãos lá na janela, passa esse tempinho então aí de repente até conversando com alguém um pouco no sol, por telefone, claro, e aí a gente vai garantir então que a nossa imunidade então seja turbinada nesse período. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com muito mais informações para vocês.